Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Essa noite nós vamos falar no capítulo 23, os itens 1 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Moral Estranha. Esse capítulo, ele interpreta vários ensinamentos de Jesus que, à primeira vista, parecem estranhos, eles soam estranhos aos nossos ouvidos. E para nós entendermos melhor os ensinamentos, é importante a gente pensar no contexto da época. A sociedade da época estava bem agitada com a chegada do Messias. Jesus vinha trazendo coisas novas, falando sobre coisas novas. E ele falava com muita autoridade, a autoridade de quem faz o que fala, né? E além de tudo fazia muitas curas, que chamavam muita atenção se nós pensarmos na precariedade da época. A medicina não era nada parecida com a medicina de hoje. Então nós podemos imaginar como as pessoas sofriam com as doenças que elas tinham, né? Tanto é que a idade média das pessoas, as pessoas viviam muito menos do que nós vivemos agora. Então não havia tratamento das doenças como há hoje em dia. E as pessoas realmente procuravam as curas para suas doenças de todos os modos possíveis. E por isso muitos desejavam seguir Jesus. Então Jesus tinha muitos seguidores. E quando nós ouvimos essa palavra seguidores, nós logo lembramos do que acontece na atualidade, né? Quando a gente segue alguém nas redes sociais, a gente fica lá olhando o que a pessoa está fazendo, onde ela vai, o que ela faz, o que ela fala, né? Então muitas pessoas queriam seguir Jesus. Mas o importante, o que Jesus queria, não é que as pessoas fossem seguidores, mas que fossem discípulos, que fossem alunos de Jesus. Aluno é aquele que ouve o mestre, entende, aprende e põe em prática, modifica a sua vida com aquilo que ele está aprendendo. E aí, então, vou ler para vocês. Então, muita gente tentava seguir Jesus. E numa dessas ocasiões, ele falou assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, a mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão, quer dizer, não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E o que será que Jesus quis dizer com isso? Para segui-lo, as pessoas teriam que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos. Jesus que nos recomendou que nós honrássemos pai e mãe quando ele disse: eu não vim destruir a lei. Quer dizer, ele não veio destruir os mandamentos de Moisés. E honrar pai e mãe está dentro desses mandamentos. Será que ele podia ter... Era isso que ele queria dizer? Então nós sabemos que os ensinamentos de Jesus eram baseados no amor. E essas palavras que nós estamos ouvindo parecem conflitar, né? Parece que não combina com o que a gente conhecia de Jesus. E há algumas prováveis explicações para isso. Todo o Evangelho de Jesus foi escrito após a morte dele. E pode ser que as pessoas não tenham entendido o verdadeiro significado que ele queria dizer, ou que na tradução traduziram de uma forma que ficou assim meio estranho. Também a língua hebraica não era rica, e muitas palavras tinham mais de um significado. Por exemplo, no Gênesis, a palavra que significa período de tempo é a mesma que significa período diurno ou dia. Daí veio a crença de que o mundo foi feito em 6 dias, né? Ao invés de 6 períodos de tempo. Também o nosso Evangelho, o original do Evangelho, escrito por Allan Kardec, em francês, trazia a palavra odiar ao invés de aborrecer. Então, na tradução ficou aborrecer. E se nós lermos com odiar, parece que fica pior ainda, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, quer dizer, parece pior. Mas na verdade não é.
Porque em aramaico, que é a língua mais falada por Jesus, a língua nativa dele, a palavra odiar significava também amar menos, não amar tanto quanto. E daí fica mais fácil de entender, né? Se alguém vem a mim e não ama menos a sua família, quer dizer, Jesus, nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o principal, ele traz o ensinamento principal. Então, se você tem alguma coisa na sua família, algum hábito na sua família, uma crença que entra em conflito com os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensina deve prevalecer. E em certos momentos também, Jesus utiliza uma figura de linguagem que se chama hipérbole. A hipérbole consiste em exagerar uma coisa para enfatizar o que você quer dizer. Por exemplo, às vezes a gente fala assim: eu estou morrendo de medo de tal circunstância. Ou então, estou congelando de frio. Ou então, fulano está chorando um rio de lágrimas. Ora, ninguém chora um rio de lágrimas, né? Ninguém morre de frio. Mas a ideia é enfatizar aquilo que a gente quer dizer. Então, Jesus usou a hipérbole para mostrar o quanto é importante o dever que nós temos de cuidar da nossa vida futura. E tem outra passagem em que os discípulos estavam em volta de Jesus e Pedro falou assim: olha, nós estamos aqui, nós deixamos tudo para trás, deixamos a nossa família para te seguir. Né? E é verdade, Pedro era casado, deixou a esposa, outros discípulos deixaram também suas famílias, deixaram seu trabalho para seguir Jesus. E Jesus fala assim: e todo o que deixar por amor do meu nome, isso é importante, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Quer dizer, será que para seguir Jesus é preciso abandonar a família? Também não foi bem isso que ele quis dizer, né? Muitas vezes um jovem, ele deixa a sua família, ele deixa o seu lar, o conforto do seu lar, para atender um dever de servir a sua pátria. Isso acontece. Ou então a gente pode pensar também quando a pessoa sai de casa para casar. Ela deixa a sua família e ela vai constituir uma nova família. Mas nem por isso esses afastamentos provocam um rompimento dos laços de amor que existem entre as pessoas. Recentemente, nós tivemos outro exemplo desse tipo de acontecimento. Quando houve, né, e ainda está havendo, né, o alagamento, né, a inundação lá no Rio Grande do Sul, eu soube de algumas pessoas que interromperam seus empregos, deixaram suas famílias e foram lá para tentar ser úteis, para tentar ajudar, para tentar resgatar aquelas pessoas que estavam ilhadas. Né? Eu soube de uma pessoa que tinha um jet ski e disse que pegou o jet ski e foi para lá porque achava que podia ajudar, de alguma forma foi ajudar e ajudou mesmo. Então, essas pessoas estão abandonando suas famílias? Não. Elas estão trabalhando pelo Cristo, estão fazendo caridade, estão deixando suas famílias por um tempo para praticar caridade. Então é evidente que Jesus não estava pregando a ideia do abandono da família, né? Ele queria apenas ressaltar a importância de nós nos preocuparmos com a vida futura, com a nossa vida como espíritos que somos. Afinal de contas, nós somos espíritos temporariamente encarnados. Então o que deve ser mais importante para nós é a preocupação com a vida espiritual, com as coisas espirituais. E Jesus nos alerta que nós podemos ter que renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Ele fala isso, mas ele fala que vai ter êxito quem renunciar por amor ao seu nome. Quer dizer, não é simplesmente abandonar sua família porque cansou. Cansei da minha família, desses problemas e vou renunciar a tudo. Não, é uma finalidade. Está renunciando porque acredita que os ensinamentos de Jesus são o que é mais importante. E à primeira vista pode parecer contraditório.
Como esquecer dos sagrados deveres da existência se Jesus veio santificá-los? Jesus exemplificou o amor ao próximo, o cuidado com o próximo. Os nossos familiares não são nossos próximos? Emmanuel diz que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. É também renunciar à alegria de ser feliz agora, aceitando nossos familiares como eles são. Porque quando nós nos propomos a seguir o Cristo e compreendemos esses ensinamentos, nós percebemos que assim como nós, nossos familiares também têm defeitos e estamos todos trilhando o caminho de evolução. Então, quem sabe, ao invés de nós querermos a todo custo que nossos familiares se modifiquem, nós podemos nos modificar e usar o que temos de bom em nós, trazer a nossa paz, a nossa força moral para dentro da nossa família. E isso vai ajudar em muito a melhorar o ambiente da família. Esse capítulo tem ainda uma outra passagem bem interessante, que é a seguinte: e a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Novamente, a gente precisa aí de um contexto para tentar entender isso melhor, O que será que Jesus quis dizer com a frase, deixa que os mortos enterrem seus mortos? Será que Jesus estava condenando aquele filho que, atendendo a um dever, precisava enterrar o pai? Vocês acham que Jesus diria isso num momento tão delicado? Se o pai daquele discípulo tivesse morto, muito provavelmente ele não estaria ali conversando com Jesus. Então a gente pode pensar num outro modo de entender essa historinha, Possivelmente ele tinha um pai já idoso e ele foi lá falar com Jesus e Jesus falou, vem e me segue. E ele falou assim, pensou, meu pai já tem idade, eu vou esperar meu pai morrer, vou ajeitar as coisas, vou ajeitar a herança e depois eu sigo Jesus, E Jesus percebeu isso. Quer dizer, aquele homem não estava disposto a largar tudo naquele momento e seguir Jesus. Jesus estava falando do reino de Deus, da vida espiritual. E aquele homem, assim como nós também ainda estamos, mais preocupados com as coisas materiais, com a matéria. Então, quando Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, ele queria dizer que aquele discípulo estava focado nas coisas materiais, nas crenças materiais, e que aquilo já devia estar morto dentro dele, como discípulo que precisava seguir o Mestre. E se nós lembrarmos da vida de Paulo de Tarso, a gente pode pensar que nada melhor que ele para exemplificar tudo isso que a gente falou desse capítulo. Paulo de Tarso foi um importante doutor da lei, que perseguiu os cristãos durante muito tempo. Ele condenou vários cristãos à morte. E durante muito tempo, ele era muito eficiente, uma pessoa muito importante na sociedade da época, rico. E ele fazia isso, então assim, a vida dele era perseguir os cristãos. E nós podemos pensar que se ele pensava assim, possivelmente os amigos dele pensavam da mesma forma. E os familiares dele também pensavam. Então eram pessoas que acreditavam nisso, tinham essa crença. E em dado momento da sua vida, Jesus aparece para ele. Jesus já estava desencarnado e aparece em espírito para ele. E ele levou um choque, porque ele percebeu naquele momento que a concepção dele, toda a ideia dele estava errada, que ele estava dirigindo a vida dele para um lugar totalmente errado, que não era nada daquilo. E naquele momento ocorre uma virada de chave na vida dele. Ele vira da água para o vinho. Então, ele perseguiu os cristãos e a partir daquele momento ele foi estudar o cristianismo, ele compreendeu a grandeza do Cristo e dos ensinamentos e ele se converteu ao cristianismo. Quer dizer, mudou totalmente. E por ele ter se convertido ao cristianismo, ele também teve momentos muito difíceis na vida. Dali para frente a vida dele foi bem difícil.
Imagine que ele teve que se aliar aos cristãos e os cristãos tinham muito medo dele. Até então ele perseguia os cristãos. Então foi difícil essa aceitação. E quando ele voltou para casa para encontrar o seu pai e um amigo que ele gostava muito, que se chamava Alexandre, os dois, quando perceberam que realmente os boatos eram verdadeiros, de que ele havia se convertido ao cristianismo, não gostaram nada daquilo, acharam que ele estava ficando louco e expulsaram ele de casa. Quer dizer, se a gente for pensar, nesse momento, por ter escolhido Jesus, ele teve que abrir mão, ele teve que renunciar da vida dele com os amigos, da vida em família, porque a vida dele a partir daquele momento foi outra. Né? E como ele mesmo disse na carta aos Efésios, é preciso nos despojar do homem velho, corrompido pelas paixões enganadoras, e nos renovar por uma transformação espiritual da nossa inteligência, e nos revestir do homem novo, criado à imagem de Deus. Quer dizer, uma vez que nós entramos em contato com as verdades do Cristo, com os ensinamentos de Jesus, a gente tem que deixar de lado aquelas crenças antigas. Nós temos que nos despojar do homem velho que nós éramos até aquele momento, né? Porque a gente vai ver que a vida a partir dali tem que ser diferente. O nosso interesse tem que estar focado na evolução do nosso espírito, na vida espiritual. Então são interesses espirituais. Que Jesus nos abençoe a todos.